Os antigos bordéis de Yokohama. Aqui a gente coloca o dinheiro. Chemienes, 5 minutos de banho. A cidade de Yokohama. No lado leste, de norte a sul, temos uma das áreas mais turísticas de todo o país. Uma região com apartamentos de luxo, o maior bairro chinês do Japão e áreas de compras sofisticadas. Ah, e também um estádio de futebol muito importante. Mas basta atravessar para o lado oeste, separado pelos trilhos que cortam a cidade de norte a sul. Aí, encontramos a área dos bares decadentes, dos prostíbulos e das pessoas em situação de rua. Eu sou o Naka. Este é o Japatonic Life. E hoje vamos explorar o bairro mais dividido socialmente por linhas de trem. Depois de Tóquio, Yokohama é a cidade mais populosa do Japão, também uma das maiores do país. Yokohama faz parte da província de Kanagawa, mas se há algo que simboliza a cidade é o porto. Estamos em Minato Mirai, que significa Porto do Futuro. Recebeu esse nome por causa dos grandes investimentos feitos nos anos 90. Lojas, parques de diversão e principalmente a construção da Landmark Tower. O prédio mais alto do Japão, com 75 andares, e que chegou a ter o elevador mais rápido do mundo. Então, de um lado, temos uma das cidades mais populosas, populares e turísticas do Japão, e do lado oeste, isso. Um ambiente completamente diferente, um bairro comum e simples. Não que haja algo errado, mas o contraste é gritante. Basta andar 2 minutos e já estamos nesses becos, que como dá pra ver, são bem mais rústicos. Rua de bar, mais rua de bar, mais rua de bar. E a 4ª rua de bar. Isso aqui é basicamente o Kabukicho de Yokohama. Ou seja, é a área da vida noturna, cheia de bares, host clubs e hostess clubs. Mas, basicamente, o que reflete Minato Mirai é isso aqui, do outro lado dos trilhos. E claro, junto às áreas de bares, temos também muitos hotéis. Ali e para todo lado que se olha. Seguindo pelo lado leste, passando novamente por Minato Mirai, temos a região de Kanai, logo ali na próxima estação de trem. Essa região se destaca por ter muitos escritórios bem localizados de empresas relativamente importantes de Yokohama. Muitas lojas de alto padrão e alguns apartamentos voltados para pessoas com bom poder aquisitivo. Digamos que comprar um apartamento aqui custa, no mínimo, $500.000. Isso nos casos mais baratos. Em geral, é mais do que isso. E agora, já estamos oficialmente entrando na zona dos prostíbulos. E, curiosamente, isso sempre acontece. Onde há muitos prostíbulos, também há muitos moradores de rua. É sempre assim. Quando o número de prostíbulos aumenta, o nível geral do bairro acaba caindo. Aqui mesmo já dá para ver bastante gente em situação de rua nas praças. E claro, como em muitos bairros mais pobres, não pode faltar um cinema pornô. São bem poucos. Ah, e tem algo que eu estava esquecendo. Essa área de Yokohama era muito conhecida pela prostituição homossexual. Era algo bem presente. Mas, como tudo que era mais obscuro em Yokohama, isso diminuiu bastante nos últimos anos, nas últimas décadas, como aconteceu em Shinjuku. Mas ainda tem, por exemplo, o Singei, que até onde eu sei, é o único que conheço, o único que vi até agora. O que faz sentido, porque esse estilo já era comum na região. E ali do outro lado da rua fica o Hokuza, um clube de strip muito famoso por aqui. Hoje em dia tem um com o mesmo nome em Asakusa, só que o de Asakusa é bem mais famoso.
Inclusive, atrizes não pornográficas, bem conhecidas, costumam fazer shows por lá. A questão é que os clubes de strip daqui não são como aqueles de pole dance com gorjetas, e sim mais como um teatro com nudez total. E aqui já estamos entrando na zona dos bordéis. Isso aqui, por exemplo, é um Soul Plant. E 50 minutos custam 10.000 ienes. O que hoje em dia, na data em que o vídeo sai, dá mais ou menos 70 ou 80 dólares. É um dos Soul Plant mais baratos que você pode encontrar. Eu cheguei a dar uma olhada nas avaliações desse lugar. É engraçado, porque dizem que as atendentes são todas gordas, mais velhas, com atitude ruim, má personalidade e às vezes até com cheiro estranho. Um dos comentários dizia, por exemplo, que a garota cheirava muito a frango frito. Falando nisso... agora que eu lembrei, estou fazendo esse vídeo sobre Gino de Show. E esqueci que conheço alguém que já foi tipo um rei do Gino de Show. Francisco, o tio Japan Geek, do canal Japan Geek. Ele trabalhou muito por aqui, faz uns 20 anos. Vou pedir para ele me mandar um áudio contando mais ou menos o que ele lembra desse bairro. Esse beco é muito curioso, me dá a sensação de estar na China. Opa! Olha aquilo! Uau! O que é isso? São mini bares, mini estabelecimentos, tipo o Golden Guy, só que versão Yokohama. Vou mandar um áudio para o Francisco para perguntar para ele. E aí, Pancho, tudo bem? Estou gravando um vídeo sobre Yokohama e lembrei de você por causa de Rinó de Show. Manda um resumo do que você lembra desse bairro, para eu poder contar pro pessoal. Um abraço! Oi, Naka, tudo bem? Então, essa parte de Yokohama tem histórias que já encheram centenas de páginas de jornais e tabloides locais, com brigas, confrontos entre máfias e criminosos. A parte de Rinodeixo era onde ficavam as casinhas onde garotas vendiam serviços sexuais. E Fukutomi-sho era a área dos clubes de hostess, que eram um pouco mais arrumadinhos, e também dos cassinos clandestinos, né? Tinha muitos por lá. Cada parte, cada setor, cada distrito de Inodeixo e Fukutomi-cho era controlado por grupos diferentes. Todos prestavam contas à família principal, mas cada grupo tinha sua própria zona de influência e estavam sempre em conflito, principalmente à noite. Tinha boates que abriam depois das 5, 6 da manhã em Gino de Show, onde aparecia gente de várias nacionalidades, mas todos com ficha criminal bem extensa. Ia desde gente que roubava carros até quem vendia drogas. E claro, as garotas que trabalhavam nas casinhas também faziam parte desse cenário. Era um lugar com alto índice de criminalidade e a polícia monitorava tudo de perto. Em Fukutomi-cho, chefões da máfia frequentavam os clubes de hostess com japonesas, estrangeiras e muitas coreanas. E nesses estabelecimentos aconteciam muitos problemas. Inclusive, há registros de tiroteios e esfaqueamentos em prédios bem conhecidos da região. Enfim, essa é um pouco da história dessa área de Yokohama. Olha isso! À noite, isso aqui deve ser uma loucura. Adoro porque parece o Golden Guy, mas na versão Yokohama. Pelo que vejo, são todos bares onde cabem 4 ou 5 pessoas. 3 banquinhos aqui, mais 3 ali. 6 pessoas entram nesse bar e todo mundo fica lado a lado. Mas esses ambientes são super movimentados e eu gosto muito deles. Agora entendi, já sei onde estamos. Aqui é onde ficavam os antigos bordéis de Yokohama.
Antes era igualzinho como é em Osaka. Os bordéis eram um ao lado do outro, com portas coladas. E em cada porta havia uma garota exposta oferecendo seus serviços. Claro, tudo que era relacionado à prostituição foi retirado, e agora são barzinhos. Mas sim, este é o lugar. Era aqui que tudo isso acontecia. Olha, não demorei a perceber. Mesmo assim, sei que não é só esse setor. É que este aqui ficou conhecido por isso. Mas tinha outros becos também, onde dava para encontrar bares pequenos, entradas, que hoje são bares normais, mas antes eram bordéis. Bom, nessa rua tem um Soul Plant bem grande. Aqui mesmo tem um com uma placa enorme. Acho que nunca vi Soul Plant escrito tão grande numa esquina. Assim, tão imponente, dizendo Soul Plant, que são, ou seja, são os bordéis onde se vai para fazer o que quiser. 40 minutos, 11.500 ienes. Outra coisa que estou percebendo disso é que, primeiro, os prédios são muito antigos. Dá para ver que são prédios dos anos 60, 70. Esse tipo de design de prédio era bem típico. E outra coisa é que vejo muitos restaurantes de estilo estrangeiro. Comida vietnamita, italiana, chinesa, taiwanesa. Então percebo que é uma área com muitos trabalhadores e imigrantes. Muito interessante esse beco e cheio de prostíbulos. Ali está cheio, lá também está cheio. Ou seja, isso aqui tem muito mais do que vejo em qualquer bairro de Tóquio. Como isso é bom! Esses macarrões coreanos que eu sempre via nas séries coreanas, sempre quis experimentar com esse molho bem escuro. Isso aqui está muito bom. Do lado leste temos o estádio de Yokohama, em frente a um parque lindo, com um lago que tem até tartarugas e tudo mais. E daquele lado, logo ali, atravessando a rua, temos o Chinatown. No lado leste, temos o bairro chinês, um dos maiores de toda a Ásia, e pelo menos o maior do Japão. E é um bairro que eu gosto muito, porque tem muitos lugares para comer. Antes de tudo, é um dos lugares onde mais se encontra comida de rua. Ou seja, dá para comprar algo para beliscar aqui, outro ali. Na verdade, tem um atrativo muito especial, que é justamente a cultura chinesa, né? Tudo aquilo das lâmpadas, as luzes, tudo isso. Aqui você encontra várias especiarias para cozinhar. Os restaurantes parecem todos uma cópia uns dos outros. Todos têm aquele menu rodízio, em que você pode pedir à la carte o que quiser, por um preço bem acessível. A comida não é ruim, mas todos são iguais. Parece que não há muita diferença entre um restaurante e outro. Mesmo assim, é muito gostoso comer por aqui. Sempre trago muita gente guiada para esse lado. Estes são os iorompos. E é muito importante saber como comer antes de provar pela primeira vez. Eles têm caldo dentro, muita sopa e é muito quente. Se vacilar, você se queima. Então, para comer, dá para colocar um pouco de vinagre preto para dar mais sabor. E aí, quando for mastigar, tem que dar uma sugada. Por sorte, não estava tão quente. Um é recheado com carne de porco e o outro com frutos do mar. Está excelente! Eu adoro!
Nunca se deve morder direto de qualquer jeito, porque espirra para todo lado. É preciso morder e sugar ao mesmo tempo. Tem gente que se queima feio com isso. E não tem só o bairro chinês. Aqui, caminhando uns 200 metros em direção ao mar, temos um parque muito bonito, bem grande. E no fundo do parque está o Gundam gigante em tamanho real que se mexe. Então, temos uma área turística, depois outra área turística no bairro chinês. E uma grande atração turística como o Gundam, para você curtir. E voltando para o lado leste, temos uma área comercial comum. Uma rua de pedestres com o de sempre. Redes de fast food, supermercados, lojas, um Don Quijote, o básico. E sim, aqui mesmo na rua de pedestres, andando meia quadra para dentro, já começa de novo a zona de prostíbulos. E olha, tem bastante mesmo. Esses são os lugares que indicam para onde você pode ir, o que está procurando. Olha, isso aqui só diz 18. Para maiores de 18 anos, não tem nenhum outro tipo de anúncio. Mas sabem o que mais chama a atenção nessa área? É que dá para encontrar bordéis bem no meio de uma avenida. Isso é realmente muito estranho, porque eu nunca vi bordéis em uma avenida grande. Quer dizer, e tem mais de um. Claro que entrando nos becos tem mais ainda. Mas reparem no tamanho dessa avenida. Na frente tem centro de compras, supermercado, passam ônibus, tem muito trânsito. Quer dizer, normalmente, pelo que eu vi, são avenidas não muito grandes, digamos. É surpreendente ver bordéis numa avenida tão grande. Obviamente, nos becos isso seria mais comum. Infinity Bar Zone. Esse lugar é bem discreto. Ninguém sabe nada. É um happening bar. Bom, eu já fiz um vídeo completo explicando o que são os happening bars, que são lugares para encontros casuais. Cartazes enormes. Isso aqui, por exemplo, é um Imekura, que é... Bom, também já fiz um vídeo sobre os tipos de serviços sensuais que existem, e esses são temáticos de garotas colegiais. Olha esse aqui! Esse se chama Rush Hour Station e simula que você está em um trem lotado na hora do rush. Quer dizer, a gente estava andando na rua de pedestres, onde ficam todas as lojas normais. De um lado tem bordéis e do outro também tem bordéis. É algo que está por toda parte rodeando. Desse lado aqui, vejo que não tem tanto. Aqui dá para ver esse local maior, e ali mais à frente dá para ver uma placa. Não está tão cheio por essa área. Mas tem dos dois lados. E aqui é o outro lugar, que eu entendo que é exatamente como era antes em Osaka. E além disso, isso me faz lembrar muito Osaka, porque são as mesmas portas. Claro que em Osaka, como atualmente há serviços para mulheres, é impossível gravar. Mas eram exatamente iguais. Eram portinhas pequenas, mas duplas. E dentro, serviço para mulheres. Que bom! Hoje em dia limparam tudo isso e agora há estabelecimentos de todo tipo. Vejo que é barbearia, bar, enfim, lugares comuns e normais. Aqui já é a zona de Koganisho. E do bairro chinês é só atravessar uma ponte. Vamos encontrar Motomachi, que é a rua comercial mais luxuosa que podemos encontrar em Yokohama. Motomachi é a rua mais luxuosa, pode-se dizer, da cidade de Yokohama. Pelo menos é a que tem um ambiente mais refinado, mais bonito. Ou seja, andando por essas ruas, você meio que sente isso. Também não é como um Ginza, né? Talvez não chegue a esse nível.
Mas, pelo menos na ambientação da área, é bem chique. A área tem música de jazz para ambientar o beco comercial. E, em paralelo, há outro beco também comercial, que dá um clima um pouco europeu. Comida estilo italiano, talvez? Ah, bom, eu achei que isso era um restaurante francês, mas não, era um salão de beleza. O restaurante italiano é outro. Quer dizer, a rua em si já tem outro design, né? O asfalto não é asfalto comum. Muitas joalherias e, além disso, algo que esse bairro tem e poucos outros têm. São banquinhos para você sentar na rua, porque sim, no Japão não há muitos lugares para sentar em via pública. Achei que era joalheria, mas é confeitaria. Não, mas a quantidade de joalherias que tem nesse bairro é impressionante. Joalheria por toda parte, até nos becos internos. Achei que era joalheria, mas era loja de chocolates. Por um lado, aqui viemos de Motomachi, cruzamos essa ponte, depois as pontes da rodovia, ali tem a estação de trem. E já para aquele lado, a gente entra em uma área completamente diferente da que acabamos de ver. E finalmente, do lado leste, temos Kotobukisho, que é a área que, bom, os japoneses chamam de Doyagai. Bom, quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que Doyagai é como se chamam as hospedagens mais baratas que existem, que basicamente são cubículos, normalmente usados por pessoas em situação de rua ou prestes a ficarem. E esta, bom, sim, exatamente, é uma área cheia desse tipo de hospedagem. E, onde há esse tipo de hospedagem, há muitas pessoas em situação de rua na região. Ufa! Olha as máquinas de venda automática com bebida alcoólica! Uau! Isso me faz lembrar de novo de Osaka. Dá para perceber que é tipo um bairro mais humilde. O fato de não ter lojas de conveniência, mas ter máquinas de bebida alcoólica. Só faltam as máquinas de jornal. Só isso. Está lindo. Esses becos eu adoro. Eles têm muito charme. É como se relaxasse a sua cabeça. Porque, tipo, insegurança você não vai ter, isso é óbvio. Mas te relaxa porque é um ambiente tão informal, digamos, e só isso. Sou muito fã desse tipo de beco. Tem um senhor deitado no chão. Bom, já dá para entender o clima de moradores de rua, né? O senhor que está ali deitado no chão, provavelmente bêbado e, ao mesmo tempo, talvez doente. Bom, aqui encontramos o que são os coin showers, chuveiros à moeda. Essa é a primeira vez que vejo um desses. Que é um lugar onde você paga pelo banho. Sabão e shampoo por 100 ienes. Toalha por 100 ienes. Deve ser uma toalha descartável. E aqui os chuveiros... Aqui você coloca o dinheiro. 100 ienes, 5 minutos de banho. Outra coisa que vejo que é muito comum nesse bairro é que há muitas coin laundry, ou seja, lavanderias automáticas que funcionam com moedas. Ah, e esses são os lugares que são de... Acabei de ver, não vou entrar. Mas esses são daqueles lugares de apostas ilegais. Eles estão mostrando na televisão corridas de lanchas, de cavalos e tudo isso. E claro, as pessoas apostam ali. É muito engraçado. Você está filmando? Estou filmando!
Mas sim, o ambiente aqui muda muito. Este é o centro de emprego. Ou seja, estamos dentro do que é a área do centro comunitário. Ali na frente é o centro comunitário do bairro. Então, sim, isso faz com que se concentrem ainda mais as pessoas em situação de rua. E é por isso que, bom, nessa praça eles se reúnem para ver se aparece algum bico ou se conseguem alguma comida para eles. Mas enfim, falando do que eu estava dizendo, que o único que faltava eram as máquinas de venda de jornais. Na falta de combines, existem máquinas que vendem bebidas alcoólicas e jornais. Claro, imagino que os moradores de rua, às vezes, se tiverem alguma moeda, às vezes dizem, bom, estou com vontade de me entreter com algo. Compram o jornal e, bom, tem algo para ler por um tempo, né? O que é isso? Uma creche? Não, era um centro comunitário. O que são esses lugares? Centros comunitários, será? Bom, este é um doia com certeza. Aqui, provavelmente, cobram bem barato pela hospedagem. Os doias, quando são pelo menos decentes, custam 1.700 ienes por noite. O que dá algo em torno de $12, mais ou menos. Mas, na verdade, não é algo que você diga. Nossa, como é barato se hospedar em um doia. Tem alguns que, se eu entendi direito, podem custar 500 ienes por noite, embora eu não possa garantir esse preço. Mas esses lugares que basicamente não têm placa, não têm lista de preços nem nada, e parecem bem feios, esses com certeza são dos mais baratos. Mas olha, não está tão sujo quanto Osaka. Que bom que, se vocês estão assistindo a este vídeo e não viram o vídeo de Osaka, não sei o que estão esperando, porque é um dos vídeos mais bem-sucedidos do canal. Na verdade, é outro Japão. Este sim é o Japão que o Japão não quer mostrar. Aquele que ninguém te mostra. Ou seja, eu gosto muito de mostrar esse tipo de ambiente, né? Porque isso te faz colocar os pés no chão. Para que as pessoas vejam que o Japão é como qualquer outro país. Em muitos sentidos. Sempre há coisas para desmentir. Tem coisas boas, coisas ruins, mas sempre há o que desmistificar e mostrar um lado mais realista. Muitos já me disseram que eu mostro o lado real do Japão. Não é que exista um lado real ou falso. Todos os lados são reais. Só que é preciso ver qual realidade pode ser mostrada. Mas enfim, isso foi tudo, amigos. Um abraço para você, para seus bichinhos de estimação, para sua família e para o forro do seu vizinho. Tchau!